Boa tarde a todos. Iniciamos agora mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional. Vamos tratar agora da necessidade de motivação das decisões judiciais. O fundamento constitucional da necessidade de motivação das decisões judiciais está inscrito no artigo 97, inciso 9 da Constituição Federal, que prevê o seguinte: não, é 93, inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então, a publicidade como regra e o sigilo como exceção nas hipóteses em que prevaleça, vamos dizer, a necessidade de preservação do direito à intimidade do interessado, exatamente, em que prevaleça o direito à intimidade do interessado no sigilo. A motivação das decisões judiciais traz a possibilidade de controle da decisão, né? Então, você tem o que atacar, né? O que impugnar. Agora, se for uma decisão arbitrária, né? Sem motivação, indefira o pedido, como é que você pode se contrapor a isso, né? Você vai se contrapor, na verdade, aos argumentos que serviram de subsídio à decisão, né? É isso que o impugnante vai atacar, né? Por conseguinte, a ausência de motivação inviabiliza esse ataque, essa contraposição, e por conseguinte inviabiliza a impugnação à instância recursal, né? Direcionada à instância recursal. A necessidade de motivação também implica vedação à natureza potestativa do juízo, quer dizer, a natureza arbitrária, né? A decisão judicial ela não pode ser um ato de vontade, ele é um ato que deve estar calcado, vamos dizer, em bases jurídicas, e essas bases jurídicas devem ser explicitadas na motivação, né? O que em tese inibiria o caráter potestativo da jurisdição, que pode todavia ser camuflado, né, por pode ser dada ali uma máscara, né, jurídica para aquilo ali, quando na verdade a motivação em verdade é outra, mas de qualquer modo a motivação explícita deve estar calcada em argumentos jurídicos, os quais por conseguinte podem ser objeto de impugnação pelo recorrente, né? E há também na motivação dois aspectos, isso caiu na prova discursiva da magistratura do TJSP. O aspecto atinente à legitimação interna, que diz respeito às partes no processo, fala, o juiz está indeferindo o meu pedido por isso e por isso, né? Ou está deferindo o pedido por isso e por isso, né? E a legitimação externa, né, que diz respeito ao poder judiciário perante a sociedade. Diz respeito à racionalidade, demonstrando ali, portanto, que o poder judiciário é um poder racional, exercido de forma racional, e que está adstrito às leis e à Constituição, né, que não é um poder arbitrário. Passamos agora ao habeas corpus.
doutrina brasileira do habeas corpus, pela doutrina brasileira do habeas corpus, era cabível o HC quando houvesse ofensa, quando a ofensa à liberdade fosse meio de ofensa de outro direito, por exemplo, impedir a entrada numa igreja, né, para celebração de um culto, ou de uma missa, ou de alguma espécie de ritual religioso. A princípio haveria aí ofensa à liberdade religiosa, né? No entanto, o impedimento da entrada configura também uma restrição à liberdade de locomoção, de modo que, pela doutrina brasileira do habeas corpus, caberia aí um habeas corpus, né? Uma vez que a restrição à liberdade de locomoção está de alguma forma presente também, ainda que o objeto principal fosse a restrição à liberdade religiosa, né? O habeas corpus foi reprimido, foi restrito ou reprimido pelo AI-5, o Ato Institucional número 5, promulgado em 1968, durante o regime militar. Trata-se de ação sumaríssima, quer dizer, de rito célere, né, rito curto, breve, que demanda prova pré-constituída, no caso, prova pré-constituída da coação ilegal. Não há possibilidade de dilação probatória, quer dizer, não se admite a realização de uma audiência de instrução para que sejam ouvidas testemunhas, produzida prova de pericial, de qualquer ordem, né? A prova deve ser trazida de plano, né? E pelos tribunais a liberdade de locomoção tem sido entendida de forma ampla, né? No sentido de que não só o ato efetivo de restrição à liberdade de locomoção, o ato arbitrário, né, dá ensejo à impetração à concessão da ordem de habeas corpus, mas também aquele ato que tem o germe ali da restrição à liberdade de locomoção do eventual ofendido, aquele ato que tem a potência de, em algum momento, acarretar, né, a restrição à liberdade de locomoção, como, por exemplo, a instauração arbitrária de um inquérito policial, ou uma decisão também, uma decisão de pronúncia no tribunal do júri, uma decisão viciada de pronúncia, né, que é a decisão que submete o réu a julgamento pelo plenário. Existe, pelo artigo 654, parágrafo 2º do CPP, a possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício pelos juízes e tribunais, quer dizer, uma hipótese e uma exceção aí, mas uma exceção ao princípio da inércia da jurisdição. Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. No caso de transgressão disciplinar militar, o controle aí já é mais restrito, né? O controle será um controle de legalidade, né? O controle dos pressupostos formais, né? Vamos dizer. Esse determinado ato está previsto como infração disciplinar, previsto legalmente. Essa autoridade aqui é a autoridade responsável, em tese, pela aplicação da penalidade disciplinar a esse determinado subordinado? Sim. É a averiguação dos pressupostos formais sem entrar no mérito da questão, sem ver se de fato o sujeito praticou o ato ou não, em que bases isso se deu, se a aplicação foi proporcional ou não, né? Isso é um modo de preservar a hierarquia e a ordem, né, no âmbito militar, e de não tolher a autoridade dos superiores sobre os subordinados, né? Uma vez que as bases do militarismo são
E aqui posso estar equivocado, mas me parece que são a hierarquia e a disciplina. Aqui uma nota acessória que eu consignei aqui. O conhecimento de questão por Tribunal Superior. O conhecimento por Tribunal Superior de questão não posta perante o Tribunal a qual implica supressão de instância. Então, a princípio, quer dizer, conquanto o Supremo Tribunal tenha, vamos dizer, atribuição para expedir ordem de habeas corpus de ofício em qualquer situação, né, o habeas corpus deve ser dirigido àquela autoridade competente da menor hierarquia possível, né, do menor grau possível. Então, vamos supor, uma autoridade sem prerrogativa de foro, né, em que o habeas corpus em tese seria processado pelo juiz, um delegado de polícia, né? Aí um habeas corpus direcionado a um juiz de primeiro grau. Em tese, o STF também seria competente para conceder essa ordem de habeas corpus. No entanto, haveria uma supressão de instâncias, porque impetrado habeas corpus perante o juiz de primeiro grau, caberia um recurso pro tribunal. Do tribunal caberia ali um RO, eventualmente, pro o STJ ou uma outra espécie de recurso típico, né? Haveria toda esse escalonamento aí de órgãos jurisdicionais, escalonamento de competência, de modo que o acionamento do STF logo de cara seria indevido pela supressão de todas essas instâncias, né? Isso acarretaria, quer dizer, admitir que o STF apreciasse diretamente isso aí, acarretaria um abarrotamento do STF, né? Todo advogado ia impetrar direto no STF, falar que é a instância máxima, daqui ninguém mexe na decisão, né? E isso ia inviabilizar o STF, né? Pela demanda excessiva, né? De demanda jurisdicional excessiva. No entanto, já houve ocasião em que o STF admitiu essa supressão de instâncias, se não me engano, ele não reconheceu do pedido, não conheceu do pedido por esse argumento da supressão de instância, mas concedeu a ordem de ofício, que ele falou, olha, você está trazendo isso aqui para a instância indevida, mas como esse ato aqui é patentemente arbitrário, na terminologia do STF é um ato teratológico, né, que é aquilo que é a violação, aquele tipo de ato em que a ilegalidade é gritante, o STF e as instâncias superiores, de modo geral, têm concedido, mesmo apesar dessa regra, né, da supressão de instância. Um obter dictum aqui também. A instância ordinária está mais próxima dos fatos e das provas, né? A prova oral é produzida ali perante o juiz de primeiro grau e etc. Por isso cabe à instância ordinária fixar as penas, né? Tá mais próximo, né? O princípio da oralidade, né? O juiz tem um contato direto ali com o réu, com as testemunhas, né? Com a vítima. Há uma tendência também jurisprudencial à não aceitação do habeas corpus como sucedâneo de recurso. Então, se há um recurso típico cabível, a rigor não caberá o habeas corpus, né? O habeas corpus vai guardar, portanto, um caráter aí subsidiário. Existe a possibilidade de concessão de habeas corpus em caráter liminar, mesmo sem previsão legal, né? Isso em nome da tutela jurisdicional efetiva, em nome da liberdade como valor fundamental. Então, ainda que não haja aqui previsão típica de concessão liminar do habeas corpus, quer dizer, aquela concessão de plano, sem oitiva da autoridade coatora e etc., sem nenhum tipo de dilação, ainda que não haja essa previsão típica, admite-se a concessão em caráter liminar.
Passamos aqui agora ao mandado de segurança. Vamos abrir aqui a lei do mandado de segurança. Mandado de segurança, que é artigo 1º, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e seja quais forem as funções que exerça. Essa expressão direito líquido e certo é entendida pela doutrina e pela jurisprudência como um direito passível de demonstração documental, né? Você pode trazer um documento que comprova ali, vamos dizer, o seu direito subjetivo, né? Que foi violado por determinado ato. O mandado de segurança coletivo, ele pode ser impetrado, quer dizer, são partes legítimas para sua impetração. O partido, que tem representante no Congresso Nacional, sindicato e entidade de classe ou associação com pelo menos 1 ano de funcionamento e em defesa do direito de membro, né? Em defesa do interesse dos membros dessa classe ou dessa associação. O mandado de segurança coletivo, ele implica a legitimação extraordinária, também chamada de substituição processual, que é aquela na qual a parte pleiteia direito alheio em nome próprio, né? Não é representante de quem é titulado do direito, mas ele está pleiteando o direito em nome próprio, né? Um direito que é alheio em nome próprio. E, portanto, como está pleiteando em nome próprio, não precisa de autorização do titular desse direito. Como se dá também com o Ministério Público na defesa do interesse público. Ele é um substituto vamos dizer, da sociedade, né, em última análise. Ao mandado de segurança coletiva aplicam-se os mesmos princípios, os mesmos regramentos do mandado de segurança individual. E também se aplica o microsistema coletivo, que é o microsistema que abarca ali a lei de ação popular, a lei de ação civil pública, os mecanismos processuais previstos no CDC para tutela coletiva e outros diplomas coletivos que se integram e formam um sistema. Quer dizer, na hipótese de haver omissão no regramento de determinada matéria, por exemplo, na lei de mandado de segurança, pode-se recorrer, também aqui a título de exemplo, a uma norma prevista ali na lei de ação popular ou na parte de tutela coletiva do CDC. Essas normas são aplicáveis aí a uma espécie de sistema aberto, né? Um sistema é supletivo em relação ao outro, né? Um regramento legal é supletivo em relação ao outro, como se fosse um sistema propriamente dito. Essa expressão é bastante feliz. O partido político ele pode impetrar em favor do direito de seus filiados e pode impetrar também na segurança coletiva para proteger suas finalidades institucionais, seus objetivos programáticos, né? O caso do Partido da Mulher, etc. O órgão público tem legitimidade para impetrar mandado de segurança na defesa de suas prerrogativas institucionais, né? Aí vocês sabem que o órgão público ele não tem personalidade jurídica, né? Ele é um desmembramento de competência, de atribuições de determinada entidade pública, que essa sim tem personalidade jurídica, né? Por exemplo, um órgão dentro de uma autarquia ou um órgão de uma entidade, o órgão do Distrito Federal, né? A Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, por exemplo. Ele não tem propriamente personalidade jurídica, mas ele tem essa chamada personalidade judiciária, é uma personalidade processual, é uma capacidade de estar em juízo para defender, quer dizer, capacidade de estar em juízo não ilimitada, mas limitada a esse escopo, né, de defesa das suas prerrogativas institucionais, né? Por exemplo, a criação de um novo órgão aí que vai tolher as atribuições de determinado órgão, ou que vai restringir o orçamento aí de determinado órgão, né?
existe a possibilidade uma possibilidade excepcional de controle preventivo de constitucionalidade, né? E a rigor o controle de constitucionalidade ele vai ser repressivo, né? De modo a preservar a autonomia do Congresso, ali, o trâmite legislativo do Congresso, para que eventual inconstitucionalidade possa ser aferida dentro do próprio trâmite ali do Congresso. Mas, excepcionalmente, será cabível o mandado de segurança parlamentar no âmbito do processo legislativo quando houver um vício formal, quer dizer, uma inobservância do regular processo legislativo, porque o parlamentar tem direito líquido e certo a participar do processo legislativo rígido, né? Ou quando houver ofensa à cláusula pétrea, né? Então, a mera tramitação de um processo que ofenda a cláusula pétrea já viola o direito parlamentar o direito parlamentar, o devido processo legal legislativo também. Vamos dar uma olhada aqui nas cláusulas pétreas. 64, parágrafo. É 60, parágrafo 4. Não será objeto de deliberação, né? Quer dizer, não será sequer objeto de deliberação, de discussão no Congresso. Então, a mera deliberação de projeto de proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais, já é uma violação à Constituição, uma violação ao direito do parlamentar de não participar desse tipo de deliberação que é proscrita pela Constituição Federal. Então, meus caros, vamos fazer um breve intervalo. Na próxima aula nós continuamos a tratar do mandado de segurança. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.